Você já reparou que das suas características que você mais se questionou durante sua vida toda são aquelas que te tornam única? Você não é todo mundo e não é qualquer uma. Seja bem-vinda ao nosso podcast. Eu sou a Jaque Olivar. Pegue seu café ou qualquer outra coisa que você goste de beber pra gente começar esse episódio. E nesse episódio eu trouxe muitas referências pra você. Porque é preciso muita coragem para ser imperfeita. Eu digo até que ousadia, resiliência para abraçar as nossas imperfeições. E para falar disso, eu quero voltar para minha infância para compartilhar com você aquilo que eu já vivi. E isso tem muito a ver com o assunto que a gente quer conversar hoje, que é sobre como que a gente se questiona muito sobre quem nós somos desde a infância. Então, desde pequena, eu sou sardenta, eu tenho muitas sardas. E quando eu era pequena, eu não tinha referências de pessoas que tinham muitas sardas também. Só minha mãe. Só que minha mãe sempre fez tratamento na pele para clarear, porque minha mãe teve melasma. Então, isso ela foi tratando e foi sumindo as sardas. Então, não tinha nenhuma outra criança perto de mim que tinha as sardas. Então, eu era o ponto diferente ali. Fora os meus dedos tortos, que eu já tinha até falado pra vocês no outro episódio, que também era assunto. Mas as minhas sardas eram um ponto que as crianças brincavam comigo e me julgavam muito. Então, falavam que eu era amendoim, que eu era banana, que eu era enferrujada, Chuck. Então eu cresci questionando muito e com muita vergonha das minhas sardas. E fora isso, eu também era uma criança alta. Eu tenho hoje 1,73 de altura e na minha escola eles tinham uma fila indiana, sabe? Aquelas filas que é de uma vez só. E eu lembro que era primeiro as meninas e depois os meninos. E por eu ser a mais alta da classe, eu era a última menina e já começava a fila dos meninos. Então eu ficava muito próxima dos meninos, brincava com eles. E eu tinha poucas amigas que brincavam comigo. E quando eu tinha as amigas, a gente brincava de personagens, eu tinha que ser o personagem masculino, porque eu era a mais alta. E eu fui crescendo com muita vergonha e constrangida por ser alta e por ser sardenta. Tanto é que eu ficava até encolhida por medo das pessoas me acharem muito alta, de assumir a minha altura mesmo, porque eu queria parecer mais baixa, eu queria pertencer. E quando a gente fala sobre a coragem, que é preciso de muita coragem para ser imperfeita, é porque a todo momento a gente quer pertencer, a gente quer fazer parte, isso faz parte do ser humano. A gente quer se incluir, a gente quer que gostem da gente. Imagina isso para uma adolescente, para uma criança que é diferente, tem características diferentes que não são dentro do padrão e muita gente julga. Eu tinha vergonha, eu lembro que eu editava as minhas fotos tirando todas as minhas sardas e eu tentava ao máximo me diminuir como uma pessoa alta e ser muito magra. E aos poucos, quando eu fui crescendo, eu parei e falei, cara, eu não posso mudar essas características, eu não tenho como deixar de ser alta. As sardas eu até posso fazer um clareamento, mas vai demorar. Então, ao invés de julgar as minhas diferenças e as minhas imperfeições, que eu não acho que nada existe o perfeito, porque pra mim perfeito é aquilo que tem fim, que não tem como mais ser aprimorado. E tudo pra mim que é imperfeito, ele pode ser trabalhado, então aquilo pode ser sempre se ressignificar. Eu acho que existe uma beleza muito bacana no imperfeito. E quando eu comecei a olhar pra mim, eu falei, eu vou ter que abraçar as minhas imperfeições, vou abraçar as minhas sardas. E uma característica que pra mim na minha infância era algo tão cruel, que me julgavam tanto, hoje é uma das minhas características que eu acho mais bonita, que mais faz parte da minha personalidade, da minha identidade. Hoje eu me reconheço com isso, tanto é que eu não uso uma base muito forte, eu não fico usando maquiagem muito forte, porque eu falo, eu quero que apareça. Eu quero que apareça as minhas sardas. Eu quero que as pessoas vejam quem eu sou. Sobre minha altura, eu abracei a minha altura, eu falei, vou fazer balé. Fiz balé clássico por anos. E eu comecei a falar, não, vou fazer balé, eu vou melhorar minha postura, eu vou assumir quem eu sou. E aí, a gente julga muitas nossas características diferentes exatamente por conta do mercado. E se a gente olhar a nossa realidade hoje, na era digital, a gente tá novamente se julgando pelas nossas imperfeições. E assim, o que é o perfeito? Novamente dizendo, perfeito é tudo aquilo que tem fim. A perfeição afasta e a imperfeição conecta. Eu já vou trazer as outras referências, mas eu quero muito trazer esse exemplo do que a gente vê no digital.
me assusta muito o quanto que as pessoas estão tentando ser outras pessoas, tentando se encaixar, se moldar. E nessa energia de ficar se moldando o tempo inteiro, elas perdem o que tem de mais bonito, que é a personalidade, que são os diferenciais. E uma coisa que me assustou muito nos últimos tempos são como as pessoas, elas querem seguir a manada para pertencer. Uma coisa que eu vi foi da era Clean Girl, né? Mas meninas apagando suas tatuagens para ter essa estética clean, né? Que falam, a estética limpa, a estética, nossa, minimalista. E aí eu lembro sempre da frase, eu sou latina demais pra ser minimalista. É claro que eu não vou me encaixar aos padrões americanos. Eu sou diferente. Mulher brasileira, mulher latina é diferente. E eu acho muito legal a gente estar num país onde tem essa diversidade, onde a gente consegue ver mistura, onde a gente consegue encontrar várias histórias em um lugar só. E aí, quando a gente olha pra nós mesmos, a gente não consegue abraçar isso, porque a gente quer ser como a pessoa da internet. Quando aquilo é uma mentira, existe filtro, existe maquiagem, pode existir até cirurgia plástica. Mas como eu gosto muito de falar de autenticidade, que autenticidade é sobre ser, aquilo que faz sentido pra você é autêntico. Então, se faz sentido pra você ser clean girl, tá ótimo. Se faz sentido pra você ser high ticket, perfeito. Precisa fazer sentido pra você. E é uma coisa que eu me pergunto muito, principalmente vivendo nessa era com as redes sociais e com o algoritmo, o quanto que a gente está escolhendo mesmo as nossas coisas e o quanto aquilo realmente agrega nas nossas vidas. Por que será que a gente não está escolhendo o que querem de nós, o que pensam que é bom e a gente vai consumindo tudo do mesmo jeito? Então, é sempre mais do mesmo, as mesmas referências, as mesmas roupas, os mesmos cabelos, os mesmos restaurantes e até as mesmas casas. Se a gente vai no Pinterest buscar referências, sempre as mesmas referências, e aos poucos as casas não tem mais cara de casa, tem cara de consultório médico. E aí, onde tá a nossa personalidade? E eu acredito que a nossa personalidade está muito relacionada às nossas imperfeições e às nossas singularidades. Tanto é que eu não sei quais são as suas imperfeições ou as suas singularidades, mas eu sei que você tem. E pode ser que aquilo que você mais se questiona de que é algo ruim, pode ser algo que realmente possa fazer toda a diferença. Pode ser algo que é o que te torna única. Eu lembro muito também da Casa de Papel, sabe? Que todo mundo falava do nariz da Nairobi. E eu achava o nariz dela tão bonito. E assim, eu falo sempre para as pessoas, tem coisas e características que eu acho tão poéticas que pra mim faz muito sentido. Eu não imaginaria ela com um nariz, nossa, super retinho, porque não combina com a estética dela, não combina com a personalidade dela. E isso me faz pensar o quanto que a gente tá tentando se enquadrar. Será mesmo que você quer tirar suas histórias, as suas tatuagens que dizem as suas histórias? Será mesmo que você quer comprar essa roupa da moda? E aí se perguntar, eu quero comprar porque eu quero, porque eu estou sendo estimulada o tempo inteiro a comprar, porque tá todo mundo usando tanto, tá tanto aparecendo pra mim que isso tá fazendo parte da minha personalidade. E é voltar pra sua personalidade mesmo, se olhar no espelho e falar o que eu acho bonito em mim, o que eu gostaria de me destacar, quais são as minhas imperfeições. Às vezes você não tem uma imperfeição física, né, estética, mas talvez você tenha uma imperfeição de, eu sou uma pessoa mais expansiva, eu sou engraçada, eu sou diferente. E é entender as nossas imperfeições e abraçar, porque muitas vezes no erro existe algo muito bonito. E é aí que eu quero te trazer as referências que eu separei pra você nesse episódio. Então, assim, eu vou te falar várias, tá? Vou deixar aqui na descrição do episódio para você conseguir entender, então pode ficar tranquila. Quando você terminar, ou se você quiser ver agora, já vai estar aqui na descrição, que são 2 livros, um documentário, um filme, e eu acho que é só. Se eu lembrar mais, eu coloco aqui. Então, primeiro, o livro que eu quero te falar é O Ato Criativo. Ele é um livro que eu acho ele muito holístico, mas não holístico da parte espiritual, sabe? Mas holístico de entender que nós somos muita coisa. Tem uma profundidade diferente. E aqui ele fala de uma coisa que eu descobri e eu fui estudar. Você já ouviu falar em kintsugi? É uma técnica japonesa de cerâmica, onde quebram a cerâmica e ao invés de fazer com que ela retorne ao seu estado original, eles trazem uma nova história. Então, através das rachaduras, eles passam um ouro
e trazer uma nova história essa cerâmica. Então, algo que era para ser um erro, hoje tem novas cicatrizes que contam novas histórias e que traz mais valor à obra. É a mesma coisa com a gente, sabe? A vida faz a gente passar por tantas coisas e a gente acha que, nossa, eu preciso voltar ao estado original. E por que não abraçar o que aconteceu e se ressignificar e olhar com uma beleza maior? Tanto é que isso tem ligação com uma outra filosofia japonesa que chama Wabi-Sabi, que é encontrar a beleza na imperfeição, na simplicidade, no diferente, de você olhar para suas características e abraçar, de eu sou assim. No erro, na falha, na imperfeição ainda existe beleza. Por exemplo, a Torre de Pisa, na Itália, foi um erro arquitetônico por ela ser inclinada. E ela é um dos lugares mais visitados do mundo. E você aí, tentando tirar todas as suas características, tentando se moldar, tentando ser perfeita, engessada, alinhada, sendo que isso talvez não te represente. Hoje eu acho que o erro, ele traz muita autenticidade e é um questionamento. Eu não quero que a gente tenha uma autenticidade performática. Eu quero mostrar que eu sou autêntica. Eu quero mostrar que eu sou vulnerável. Eu quero mostrar que eu falho. Não, mas ter a espontaneidade natural de fazer as coisas. Não de você colocar o erro no seu planejamento estratégico para fazer as coisas darem certo. Mas você se permitir ter um espaço para você... eu quero criar sobre isso, eu quero falar sobre isso, nossa, eu tô sentindo sobre isso. É algo mais sentimental, visceral, com paixão. E eu acredito que nessa era onde todo mundo tá tentando performar, ou ser uma pessoa que não é, a gente tá perdendo muito a personalidade. Então, fazer o que você gosta mesmo, falar o que você sente, mostrar e colocar uma foto no seu dump que não tem problema. O que vão falar? Não importa, não tem problema. É a sua foto, é o que você quer fazer agora. E é exatamente aí que a gente consegue abraçar as nossas imperfeições e principalmente a nossa autenticidade no seu mais puro significado. A imperfeição, ela tá muito ligada à vulnerabilidade de se permitir ser vista. Às vezes você tá se escondendo tanto que você não deixa com que as pessoas te conheçam. Essa pessoa incrível e maravilhosa que você é. Isso também tem a ver com o livro A Coragem de Ser Imperfeito. Se você me segue nas outras redes sociais, você já me ouviu falando muito desse livro. É um dos meus livros favoritos. Tenha ele físico. Ele é como se fosse uma bíblia, tá? Dos imperfeitos e de quem quer trabalhar com autenticidade. Às vezes você pode não conseguir ler ele corrido, porque tem gente que fala, eu acho complicado. Mas se você não quiser ler ele corrido, nem o ato criativo, lê como se você fosse receber uma mensagem. Quero ler um trecho. Abre numa página aleatória e vê o que o universo tem pra te falar. E fora isso, eu quero muito que você assista um filme chamado A Felicidade por um Fio, quando ela se encontra, e eu não vou dar spoiler. Assista e depois vem nesse episódio me falar. E também o documentário da Brené Brown, que é a autora desse livro, no Netflix. Ela fala muito sobre vulnerabilidade, porque quando a gente é vulnerável, a coragem de ser imperfeito é a gente deixar de ser aquilo que pensam, que querem que a gente seja e abraçar quem nós somos de verdade. E assim, é uma coisa... passo a passo, é um processo, é um passo de cada vez, a gente vai se descobrindo, mas é importante que você já abrace suas imperfeições e entender que você não é perfeita e que perfeição não existe, perfeição é aquilo que tem fim. E que desse episódio você leve isso. Quais são as suas imperfeições? O que você tem de diferente que você pode mostrar para o mundo? Você não imagina quantas pessoas adorariam te conhecer. E eu te vejo no próximo episódio. Beijo!